ótima tarde a todos. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta sexta-feira, dia 14 de junho, para todo o Brasil e países vizinhos pelas parabólicas, em todo o país pela Claro Net TV, nos canais 190 e 690, na Sky 165 e 565. Você também pode nos acompanhar de qualquer parte do mundo pela internet. É pelo canaldoboi.com ou sba1.com, tem notícias, informações, entrevistas, tem a participação dos analistas que são diários aqui no Agricultura BR, tem a transmissão do Canal do Boi, do Agrocanal e, claro, a agenda de leilões do SBA, ali tem muita oportunidade de negócios para o pecuarista brasileiro. Se você acompanha pela internet, você pode acompanhar de qualquer lugar pelas mídias sociais também. Todos os programas ao vivo são transmitidos no Facebook e no YouTube. Você segue essas duas redes sociais, segue o Instagram também, procura ali Canal do Boi Oficial, você vai ficar cada vez mais bem informado. No Paraguai, a sua alternativa é a Nel TV, TV por assinatura, você acompanha toda a programação do Canal do Boi. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua audiência. A Agricultura BR começa trazendo a atualização dos dados, dos efeitos no estado do Rio Grande do Sul depois das enchentes. E tem uma previsão de chuvas para este final de semana. Quem fala sobre o assunto é a Graciela Caino, direto de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Olá a todos que nos assistem pelo Canal do Boi, vamos às atualizações do Rio Grande do Sul. E o estado enfrenta mais uma vez previsão de chuva com intensidade moderada a forte a partir desta sexta-feira, 14 de junho. A instabilidade é provocada pelo retorno de uma frente fria. A chuva começa nesta sexta-feira em alguns pontos do sul gaúcho. E a partir de amanhã, a metade norte do estado também será atingida, incluindo as regiões norte, noroeste, serra, vales, metropolitana e litoral. De acordo com a Defesa Civil e a Sala de Situação do Estado, os volumes acumulados de chuva devem ultrapassar os 100 milímetros, podendo chegar até 200 milímetros até terça-feira, dia 18. Esses números são semelhantes à média de precipitação do mês inteiro, conforme informações da Climatempo. A Defesa Civil está articulando, junto às prefeituras, a adoção de medidas preventivas, especialmente em áreas com pequenos rios, córregos e sistemas de escoamento. Em Porto Alegre, a Prefeitura mobilizou estrategicamente os principais serviços. Nesta quinta-feira, 22 estações de bombeamento estão em operação. A força-tarefa de limpeza pós-enchentes e as ações preventivas no âmbito da drenagem são os principais reforços para evitar alagamentos em caso de chuvas intensas. Em Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre e uma das mais atingidas pelas enchentes, a Prefeitura pediu cautela à população devido às chuvas intensas previstas para o fim de semana, especialmente no domingo. Em coletiva, na manhã de hoje, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, alertou que a previsão é de chuvas entre 50 e 70 milímetros, volume que pode causar novos alagamentos. Ele apelou para a população evitar áreas que costumam alagar, levantem seus móveis e retirem os bens de maior valor. Continuaremos acompanhando a situação e informando sobre as medidas e alertas de segurança emitidos pelas autoridades. Gaúchos, fiquem atentos e sigam as recomendações de segurança. Tá aí a nossa equipe de reportagem, a Graciela Caino. Eu vou até responder uma pergunta do Vinícius Ribeiro, telespectador nosso, perguntou de onde ela estava falando no Rio Grande do Sul. Ela fala de Cruz Alta, fica ali na fronteira com o Uruguai, né, uma região menos afetada pelas enchentes, pelas inundações que atingiram o Rio Grande do Sul. É onde está localizado o Canal do Boi, no Rio Grande do Sul. A gente segue falando do estado e principalmente sobre os impactos econômicos que já começam a ser levantados em relação às enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Para falar a respeito deste assunto, falar também do leilão de arroz que foi cancelado, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Antônio da Luz, que participa dessa edição de Agricultura BR no Canal do Boi. Antônio, obrigado pela sua participação aqui conosco e eu começo perguntando, a gente teve ali agora a atualização do que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul e os levantamentos têm sido feitos, ainda são muito parciais, mas o que dá já para afirmar em relação aos setores do agronegócio,
o que trouxe de impacto que já está sendo observado, que já pode ser sentido. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos, toda a audiência do canal do Boi. Como a reportagem mostra, né, nós ainda estamos com dificuldades, ainda estamos vivendo o problema. Então, ainda estamos suscetíveis a mais perdas, né? Agora, o que nós já vimos, nós fizemos uma conta da perda na mancha, a área de mancha, aquela área que inundou. Nós estimamos em 3 bilhões de reais as perdas que nas regiões que inundaram, né? Só no agro, evidentemente. Nas demais regiões que não inundaram, não significa que nós não tivemos perdas, mas essas ainda estão sendo calculadas, porque veja, nós temos propriedades que estão longe da mancha de inundação, que não choveu 1.800 milímetros em cima, mas choveu 600, na época da colheita. Imagina o que aconteceu com a qualidade do grão. Então, essas perdas ainda estão sendo catalogadas. Nós não temos dúvida que são números bastante significativos. Nós não vamos ter uma perda como aconteceu na estiagem, né? Não tem a menor dúvida disso. A safra será bem maior que a estiagem, até porque do ano passado que nós tivemos estiagem. Até porque nós temos uma situação, quando isso tudo começou, nós já tínhamos boa parte da safra colhida, mas aquilo que ainda não tinha sido colhido, nós temos observado perdas importantes. E aí, Fabiano, para concluir esse ponto, aonde não tinha sido colhido, nós observamos que o percentual que não estava colhido era muito grande. Por exemplo, na região sul do estado, os produtores lá estavam com um percentual muito pequeno de já colhido. Por quê? Porque se plantou tarde. Se plantou tarde porque o produtor não se ligou. Não, não é isso. Plantou tarde porque estes eventos, eles não começaram agora, eles começaram na primavera. Nós tivemos uma enchente em setembro e outra em novembro. Isso atrapalhou muito o nosso plantio. Consequentemente, atrasou a colheita. Aí na hora da colheita caem as chuvas. Então, naquela região em particular. Então, nós temos... Está bem manchado o problema. Nós temos região que não... Temos municípios e produtores que não tiveram problema nenhum. E nós temos produtores que perderam tudo. Então, no meio disso tudo, nós estamos observando a realidade da máquina para ter um número definitivo dessas perdas, mas não temos dúvida que não serão pequenas. Muito bem, Antônio. E não dá para falar da produção gaúcha e não lembrar do arroz e todo o imbróglio que a gente viu acontecer no país. Nós trouxemos nas últimas semanas, desde do leilão, quando ele ocorreu, né? Primeiro, a denúncia do deputado estadual aí do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius, apontando para as empresas que não tinham perfil, não tinham capital social para assumir tal responsabilidade, indícios de cenários que não estavam dentro daquilo que poderia ser esperado de um leilão público, que talvez nem devesse acontecer, e ele acabou combinando também no afastamento, né, no desligamento do secretário de Política Agrícola. Em relação a esse cancelamento, de certo modo, aqui a gente comemorou, posso dizer que não, as pessoas assistiram e viram, os produtores que a gente tem conversado também. Qual que é o sentimento da Federação da Agricultura em relação ao cancelamento do leilão, mas também a promessa que teve de realizá-lo com critérios mais elaborados? Bom, vocês têm trabalhado esse assunto desde o princípio, nós somos testemunhas, né? Desde antes do cancelamento do leilão, vocês já estavam nos dando espaço para fazer as devidas críticas, afinal de contas, este processo é uma sucessão de trapalhadas, né? Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo, uma sucessão de trapalhadas. Agora, é um leilão desnecessário, um leilão que não faz sentido nenhum, porque, veja, em qualquer cenário que a Conab trabalha, qualquer cenário dos dados da Conab, nós terminaremos este ciclo com estoque de arroz maior do que começou. Então, para que vai fazer intervenção? Só para prejudicar os produtores, só para prejudicar a indústria brasileira. Não tem outro objetivo. Tem. Ou para fazer uma política populista, demagógica, eleitoreira no ano eleitoral. Isso também poderia explicar. Ou outros interesses, que eu acredito que não, espero que não. Torço para que não, que seja apenas atrapalhada e politicagem.
Mas o governo cancelou. Primeiro ele tinha suspendido, aí veio com outro, aí se cancelou, aí tinha um para quinta-feira passada, cancelou de novo, ou seja, 3 vezes já pode pedir música, né? Agora o governo diz que em 10 dias vai ter um novo edital. Nós lançamos uma nota hoje para a sociedade, porque nós avisamos lá atrás, olha, esses editais aí, ó, eles não têm nenhuma limitação. Se trouxer arroz da Ásia, lá o pessoal usa defensivos que aqui não podem ser usados. Aí o governo disse que era mentira. Aí a gente fez uma nota listando todos os defensivos que são proibidos aqui ou não permitidos aqui e que lá são utilizados. Aí fizemos isso a partir de um parecer de um dos maiores toxicologistas do Brasil. Então, usando dados oficiais, pode ser consultado, ou seja, quem sabe, já que o governo vai fazer um outro edital com novas regras, uma das regras tem que obedecer às regras que nós seguimos aqui, né, para a produção. Tomara que eles estejam atentos a esse ponto. Agora, é lógico que o nosso desejo é que não faça mais leilão nenhum. Esse leilão só bagunçou o mercado de arroz, só gerou estresse para a cadeia, deve ter gerado para o governo, porque caiu o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O ministro está sendo bastante questionado, bastante cobrado, seja pelo setor, seja pela FPA, seja pelo próprio governo, seja pela imprensa. Ou seja, acho que já deu o que tinha que dar, né? Acho que uma das grandes virtudes dos homens, sobretudo aqueles que se propõem a serem homens públicos, é quando errar, né? E todos nós somos passíveis de erro, todos nós erramos em algum momento. O correto é a gente baixar a cabeça, refletir e quando levantar, olhar para frente, né? Então, nos parece que esta deveria ser a trajetória do Ministério a partir de agora e não repetir os erros. Eu lembro bem que o presidente da Conab ele não cumpria as exigências do cargo por falta de formação para assumir o cargo. Depois o conselho fez alterações para poder acomodar essa falta de qualificação dele para o exercício daquela função especificamente. E agora nós estamos vendo como é importante o respeito às qualificações para que justamente as pessoas não insistam com coisas que são erradas, que não funcionam porque não têm capacidade, talvez, de compreender porque lhe falta um conhecimento básico sobre o tema e que termina insistindo em pontos para fazer defesas políticas, esquecendo que as questões práticas e técnicas elas são necessárias e importantes também. Certo, Antônio da Luz, você citou os números do arroz elaborados pela Conab. A nossa equipe de produção já correu e trouxe. Nós tivemos a apresentação do levantamento, do nono levantamento da Conab. Não sei se o Antônio está conseguindo ver na tela, mas sim, aqui, pegando aqui o primeiro levantamento, aqui primeiro a gente colocou Rio Grande do Sul, porque entendemos que é onde está a questão, né? Então, o primeiro levantamento de safra, o potencial apresentava 7.739.400 toneladas. Agora, nesse nono levantamento, 7.083.200 toneladas. São 387.700 toneladas a menos em relação ao potencial de safra, né? O sexto levantamento, aliás, em relação ao sexto levantamento, tem ali essa queda de 387.700 toneladas. Vou passar agora, pode passar o mapa do Brasil, então? Fabiano, pode voltar naquele gráfico, por gentileza? Vamos voltar, então. Pode voltar? Pode voltar. Pode comentar, Antônio. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu agora vou ser o entrevistador, vou perguntar para você e para a audiência. Está combinado. Por que nós estamos comparando com o sexto levantamento? Por que nós não estamos comparando o nono levantamento com o ano passado? Observa que o mesmo no nono levantamento, que paulatinamente está sendo reduzida essa estimativa, ainda assim está superior à produção do ano passado. Se ano passado não faltou arroz, por que agora vai faltar? Pode estourar na tela, então, para o público enxergar. São as duas colunas em cor diferente. A primeira, 22, 23, mais escura, 6.934.400. Nono levantamento, já tem aqui a consideração de perdas, 7.830.200 toneladas entre uma e outra, né? Temos aqui uma diferença de 70 mil
mais 80, quase 160 mil toneladas, é isso, né, Antônio? Acima do que foi colhido no Rio Grande do Sul na última safra. Aí a perda ali, 387.700 toneladas, a Conab fez questão de frisar isso, só passa agora para o mapa do Brasil para a gente ver a produção toda nacional. Agora sim nós temos o mapa brasileiro, aqui considerando o Rio Grande do Sul junto, evidentemente, e nós temos aqui, pegando esse critério, ali a Conab em relação ao primeiro levantamento tem uma perda de 411.200 toneladas. Entretanto, mais uma vez, safra 22-23 é o nono levantamento, a safra brasileira fica maior, Antônio. Então, assim, os dados oficiais da própria instituição que tem realizado ou proposto o leilão de arroz está dizendo, de uma maneira muito clara, que tem arroz no Brasil, inclusive em volume maior do que na última safra. Como que esse dado, porque fica de uma certa maneira, é uma antítese sobre si mesmo, né, quando a Conab propõe fazer o leilão. Mas como que esses dados podem ser utilizados para barrar uma nova tentativa de certame? Esses dados nós temos utilizado eles, porque não é de hoje que a Conab, os dados da própria Conab apontam que os editais da própria Conab estão errados. Assim como a defesa que eles fizeram na justiça contra a ação da CNA e também contra a ação dos 3 deputados, que o Marcel Van Hatten, o Felipe Camozzato e o Lucas Redecker, que entraram na justiça, e a Farsul entrou com a amicus curiae. As defesas foram as mesmas. Ah, não, mas é que eles diminuíram a área plantada, e aí pode gerar desabastecimento. Sim, mas e o aumento da produtividade? Não houve aumento de produtividade? Por que diminuiu a área plantada? Diminuiu a área plantada porque aumentou a produtividade. Eu não preciso a mesma quantidade de hectares que eu precisava antes. E, além do mais, houve uma queda no consumo por parte dos brasileiros. Então, mas aí bota, mas porque está plantando soja, para exportar, não sei. Mas a gente está observando um uso inadequado das informações. Do mesmo modo que a gente pergunta por que está comparando ali com o 4º levantamento, e aí para o Brasil compara com o primeiro. Ou seja, fica muito claro que a Conab, a análise, né, fica escolhendo dados. Do mesmo modo que no quadro de suprimentos, no quadro de oferta e demanda, em qualquer cenário, nós terminamos o ano com mais arroz do que começou. E aí ainda vai trazer mais arroz para aumentar mais os estoques ainda e os preços despencarem para o produtor? Que isso? Para que isso? Qual é a intenção disso? Aí, então, nós temos visto claramente uma escolha dos números. O governo está escolhendo o número. E não é assim que se faz análise, não é assim que se toma decisões. Está se politizando um processo que não tem nenhum sentido. Se nós utilizarmos só dados da Conab, fica claro que não precisa importar arroz. Então, para que a Conab insiste com importação de arroz? Certo, Antônio da Luz, a gente vai voltar a conversar sobre esse tema e eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR nesta sexta-feira. Uma ótima tarde a você. Uma ótima tarde, Fabiano, uma ótima tarde a toda a audiência do Canal do Boi. Nós conversamos com Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Mudamos de tema agora para falar a respeito de soja. Soja vinha recuando na Bolsa de Chicago agora há pouco. Você vai acompanhar como é que vem as posições em curto prazo com o mercado ao vivo. Nós trazemos aqui em destaque ligeiras quedas nas posições. Posição de julho a 11 dólares 86 centes mais 7 o bushel, perde 0,23%. Agosto 11 dólares 75 centes bushel, queda de 0,27%. Setembro, 11 dólares 52 centes mais 5 o bushel, queda de 0,43%. Novembro, 11 dólares 55 centes o bushel, queda de 0,47%. São os números para a soja na Bolsa de Chicago. Soja, eu lembro, eu trazia ao vivo na edição desta última quinta-feira, no qual nós tínhamos uma apresentação do relatório de vendas e exportações com um volume muito mais alto do que aquele que vinha em semanas anteriores. É um resultado direto
né? Ainda vai aparecer, como a gente já destacou aqui, deve aparecer no relatório da próxima quinta-feira, ainda volumes mais altos de vendas de soja dos Estados Unidos para a China, por conta daquela questão da MP aqui no Brasil, muitos importadores, sem ter nenhuma segurança para fazer essas aquisições, ou aqui a Trajan fazer a sua operação normal, acabou optando por comprar nos Estados Unidos. Por aqui, o Agricultura BR destaca o dólar que disparou, teve pico de R$ 5,41. Tivemos a fala dos ministros nesta última quinta-feira, no final do dia. Nós tivemos a ministra do Planejamento falando, Simone Tebet, da Fazenda, Fernando Haddad, acalmou um pouco o mercado, mas não tanto assim. Olha só, temos aqui o dólar comercial a R$ 5,35, queda de 0,16%, são os números que eu destaco agora com o dólar, e aproveito para falar a respeito de portos aqui no Brasil. Bom, primeiramente, antes de falar dos prêmios nos portos, que vem de uma maneira muito interessante, você acompanha comigo o line-up que nós temos para o mês de junho. Aqui a estimativa total para o mês é de embarques de 15.927.470 toneladas. Pelo Porto de Santos, 5.290.000, Itaqui, 2.110.000, Paranaguá também deve embarcar o mesmo volume, 2.110.000, e em Barcarena, 1.890.000 toneladas, aqui na expectativa que tem para a soja. Passando a tela agora, vamos ver os destinos para onde vai essa soja. China, 10.730.000 toneladas, o pessoal colocou destino não declarado do outro lado, 2.590.000, mas pode apostar que é China também. A Espanha, 590.000 toneladas, Turquia, 230.000 toneladas, são os números que eu destaco aqui com soja em relação ao line-up, dados da agência Williams. Você acompanha agora como é que está a referência para Santos e Paranaguá, lembrando que os prêmios estão positivos e nós temos uma oportunidade de negócios, como você já acompanhou durante essa semana aqui. Hoje um pouquinho menos do que os valores que eram fixados nesta última quinta-feira, mas Santos vem com R$ 142,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 141,50, a entrega é em julho, a fonte é a Granos Corretora. E o assunto agora é o mercado do boi gordo. E para falar sobre o mercado, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Laura Rezende, analista da Agrifato, que participa conosco ao vivo nesta tarde de sexta-feira. Laura, sempre um prazer conversar contigo. Temos visto um movimento sazonal esperado, muita pressão sobre os valores da arroba do boi gordo. A primeira quinzena, ela fecha e não teve ali um consumo que justificasse nada, né, diferente do que vinha acontecendo. E eu gostaria que você falasse uma situação para o nosso telespectador. Nós estamos no pior momento para a arroba do boi gordo ou ainda tem margem para a indústria pressionar, alongando suas escalas, pressionar ainda mais e esse preço cair mais um pouco? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Você contextualizou um pouquinho para a gente, né? Safra chegou, já era de se esperar, né? Esse momento aí em que o pecuarista ele tem uma maior necessidade de comercializar os seus animais justamente pelos pastos secos aí, né? Então tem que remanejar a lotação da fazenda, né? E a principal atitude que o pecuarista acaba tomando aí para diminuir essa taxa de lotação e conseguir passar pelo período seco, sem que os animais percam tanto peso, é comercializando, mandando os que já estão prontos para a linha de abate. Isso causou um movimento aí de baixa intensa no mês de maio, que se prolongou, inclusive, no mês de junho, né, esses primeiros dias aí do mês de junho, né, nós vimos as escalas se alongarem bastante, as escalas, inclusive, atingiram aí os 14 dias úteis na média Brasil. Isso foi o maior patamar que nós observamos desde 2017. Então, realmente, reflexo desse maior interesse do pecuarista em negociar os seus animais. E um ponto interessante também, quando a gente fala de safra, né,
que a gente tem visto muito em relação ao comportamento da pecuária, é que não é só o volume de entrega, mas também a intenção de venda do pecuarista. Ou seja, o pecuarista tem que vender naquele momento e não consegue arbitrar muito, né, em escolher, talvez, em vender em um tempo logo adiante, né? Então ele acaba aceitando negociar aqueles preços mais baixos com uma facilidade maior. Isso tem um impacto muito grande nos preços. Tanto isso é real que no mês de maio, apesar de nós termos aumentado o volume de animais abatidos em relação ao que nós tivemos em maio de 2023, nós aumentamos aí na casa de 5%, isso puxado por machos e por fêmeas, mas principalmente pelos machos. Então, os machos aumentaram mais aí em comparação ao que nós tivemos em maio do ano passado do que as fêmeas. Mas quando a gente compara em relação a abril, nós tivemos uma redução do volume de animais abatidos, isso CIF, né? Sistema de Inspeção Federal, na casa de 2%, muito pelas fêmeas. Então, as fêmeas reduziram aí sua participação durante o mês de abril e caíram aí no volume de fêmeas sendo abatidas em 9%. Então, mesmo com a gente tendo um volume de animais abatidos em maio menor do que de abril, os preços caíram muito mais em maio, porque o pecuarista tinha que vender e vender naquele momento, porque não tinha mais espaço para deixar os seus animais. Então, nós vimos realmente um contexto bem complicado aí, né? Tanto que os preços fecharam aí durante o mês de abril, no finalzinho de abril, a 232. A gente estava vendo o CPEA até 2 dias atrás a 216. Então, uma queda muito significativa. Mas eu tenho sentido que o mercado já mudou um pouco, viu, Fabiano? Se a gente pega aí dessa semana, principalmente, para cá, esses últimos 4, 5 dias, eu senti que o mercado não está mais tanto pressionado. Não que ele esteja aí com os preços subindo muito, se valorizando de forma significativa, não é esse o contexto que nós estamos, né? Muito longe disso ainda, mas pelo menos parou de cair. Eu já estou vendo, inclusive, algumas indústrias aceitarem pagar um pouquinho a mais aí no animal terminado, né, R$5 a mais por arroba, algo nesse sentido eu já tenho visto em algumas praças. O CPEA, inclusive, tem refletido isso, então estava falando em 215, 216, e agora a gente já está falando de um boi próximo de 220, que foi o que saiu ontem. A gente viu aqui, segundo o nosso indicador da Agrifato também, os preços caindo na última semana, mas caindo menos do que estavam caindo, então as escalas encurtaram, saíram daqueles 14 dias úteis da média Brasil, a gente já está vendo agora na casa de 12 dias úteis, reflexo aí que o pecuarista está saindo um pouco das vendas com esses preços tão baixos, né? E aí com uma oferta um pouco menor e também o pecuarista diminuindo a sua intenção de comercializar os animais, a gente tem visto os preços parando de cair aí e até com uma leve valorização em algumas praças. É o que eu acredito que deve acontecer dentro dos próximos dias, aí os preços vão ficar um pouco mais estáveis, não vejo que tem muito espaço para muitas quedas daqui para frente, e que em julho, inclusive, a gente vai ter um cenário mais otimista para o boi gordo, tá? Um cenário de uma valorização, inclusive, mas daqui até o final do mês, não acredito que o mercado vai ter tanto otimismo por enquanto. Esse otimismo eu acredito que vai ser reservado mais para julho mesmo. Laura, nós temos acompanhado mês a mês alguns indicadores que mostram um ritmo muito forte na pecuária de corte brasileira. Quando a gente olha a exportação, mês a mês, é recorde comparado com o mesmo período anterior e também o período histórico, desde quando se faz o levantamento. O abate também vem assim. Os números fechados do primeiro trimestre mostram esse cenário. Os números parciais que a gente tem dos outros meses também vão mostrando que são recordes. Ao mesmo tempo que por questões externas e domésticas, e tem muita coisa interna aqui no Brasil, fez o dólar subir bastante. O dólar está num patamar bem mais alto, o real é a moeda que mais desvaloriza entre os países emergentes do mundo, e isso traz maior competitividade para a carne brasileira, ou seja, a carne bovina brasileira fica mais barata. Isso já traz uma expectativa de elevação das exportações de carne bovina e automaticamente de abates. E qual que é o volume e estoque de gado no Brasil ainda para manter um ritmo tão intenso como esse que nós vimos nos primeiros meses do ano? Perfeito. Primeiro ponto aí falando em dólar, né? A influência do dólar. Então, a gente tem basicamente duas formas em que o dólar influencia. Primeiro, barateando, como você falou, a nossa arroba bovina, né? Para o mercado internacional. Então, a gente fica mais barato para o mundo, mais do que nós já estamos, né? A arroba bovina brasileira está entre uma das mais
baratas aí do mercado global e ainda é um país que tem muita disponibilidade. Então, perante o mercado internacional, o Brasil é um prato cheio aí para quem precisa comprar carne bovina. E além disso, também ajuda na remuneração do exportador. Então, o exportador consegue ganhar mais dinheiro em real, com o dólar a 5,40, né? Subiu aí até um pouco acima disso, consegue remunerar melhor do que com o dólar a 5 e pouquinho. Então, a gente tem basicamente esses dois caminhos de influência para as exportações. Isso, obviamente, reflete também para o mercado interno, porque a indústria conseguindo remunerar mais pela via de exportação, sobra mais espaço para ela pagar um pouquinho mais no boi. Tanto que lá no final de abril, se vocês lembrarem, o dólar também teve um repiquezinho de alta e foi um dos fatores que influenciou para o boi, principalmente na bolsa, passar por valorizações aí com uma expectativa de um mercado mais otimista, né? Tanto para exportação, os passos naquele contexto também estavam bons, né? Porque estava com bom volume de chuvas e tudo. Então, a exportação tem sim um reflexo positivo, eu acredito, no mercado do boi. Não acredito que vai ser pelo aumento do volume de animais abatidos, nem tanto assim, mas muito mais em que a indústria consiga pagar um pouco, remunerar um pouco melhor o pecuarista por essa via. E o segundo ponto, né? Você comentou de estoque de animais, até quando a gente consegue ver essa sobreoferta do mercado. A gente pega, inclusive, os números de abate CIF de janeiro a maio, nós tivemos aí uma elevação em comparação ao ano passado de 22%. Então, de janeiro a maio, né, nesses primeiros 5 meses do ano, nós tivemos maior volume de animais abatidos da história da pecuária brasileira. Ano passado, nós já batemos recorde de produção de carne, mas não de abates. Esse ano, provavelmente, nós vamos bater mais um recorde de produção de carne e também um recorde no volume de animais abatidos. Eu acredito que nós devemos aí ver essa sobreoferta de animais continuar por todo esse ano ainda, então acredito que nós vamos ter um mercado bem ofertado até o final do ano, isso porque agora nós estamos colhendo aqueles bezerros lá que começaram a ser bastante ofertados lá a partir de segundo semestre, né, de 2021, nós vamos ver essa sobreoferta chegar agora em forma de boi gordo, né, de animal terminado. Então, aquele bezerro lá que estava sobrando no mercado a partir do segundo semestre de 2021, 22 e 23, agora esse animal está chegando enquanto boi gordo. Então, primeiro a gente tem que absorver esses bezerros, enviando eles para a linha de abate, e aí sim a oferta vai diminuir um pouquinho. A oferta de vacas, a gente já está vendo uma redução, então o criador já está começando a mudar um pouquinho o seu perfil, já está começando os que obviamente conseguem fazer isso em relação à caixa, né, que não estão com uma necessidade de caixa tão grande, mas os que podem fazer isso, eu já estou vendo eles começarem a reduzir um pouquinho aí o envio das suas fêmeas, né, das suas matrizes para abate, então estão descartando menos. Isso é um ponto também, porque diminui a oferta de fêmeas, obviamente diminui a oferta de animais terminados no geral. Mas eu acredito que enxugar mesmo esse estoque de animais, né, diminuir para que a gente veja assim um menor abate, né, vai ser só a partir do ano que vem. Esse ano ainda não se reserva um caminho longo de bastante oferta. Tá certo. Laura Rezende, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Muito obrigada, Fabiano. Um abraço a todos. Um grande abraço, Laura. Conversamos com Laura Rezende da Agrifato, falando sobre o mercado do boi gordo. E vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, nós vamos seguir falando de economia, do agronegócio, é o tema do programa. E ainda hoje a gente traz também uma análise dos efeitos do Laninha nas áreas de produção do Brasil. Voltamos já! Agricultura BR de volta, o tema por aqui segue sendo a parte econômica, os impactos sobre as áreas de produção e as commodities que são produzidas no Brasil. E nós vamos falar um pouco também a respeito de algumas destas decisões que afetam indicadores e como esses indicadores têm impactado soja, boi gordo, café, por exemplo. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Jean Miranda. Ele é economista da área de commodities do BTG Pactual. Obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. E Jean, antes da gente falar especificamente de alguma produção brasileira, alguma commodity brasileira, nós temos visto uma série de atuações que elas vão desde a questão política, decisões políticas, econômicas que acabam mexendo com os indicadores, né? Como nós vimos com a medida provisória 1227, nós ficamos alguns dias sem comercializar soja
E esse volume foi bastante importante porque você tira recursos de circulação. Como é que você avalia um cenário como este e como que ele impacta essas negociações com soja, café, boi gordo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela oportunidade aqui. Bom, acho que, né, saindo de Brasil um pouco, pensando no mundo, a gente está vivendo um período de bastante volatilidade macroeconômica, né? Então, a gente tem um assunto bastante importante, todos os mercados acompanham, que é a decisão de juros nos Estados Unidos. Isso naturalmente impacta as nossas decisões aqui de política no Brasil. Quando a gente vem para o Brasil, né, além desse desafio, né, um desafio externo, vamos dizer assim, a gente tem também desafios da ordem da política, né? Então, a MP 1227 caiu por terra por hora, né? Mas, de fato, causou aí um estancamento da liquidez do mercado na semana passada. Então, muitas trades não quiseram originar aí grãos, porque, né, precisavam fazer primeiro o cálculo para saber se daria margem, né? Caso passasse aí a decisão de PIS/COFINS, você não poder fazer a compensação cruzada, correto? Então, acho que tem isso, e depois também tem a questão do dólar. A gente viu essa semana também, o dólar bater 5,40, então é um cenário muito estressado, tá? A gente começa nos Estados Unidos também já a falar, né, de possivelmente 1 ou 2 cortes por lá. Isso é um cenário positivo para o mundo, tá? A gente começa aí, então, a avançar na questão de corte de juros por lá. E no Brasil, tudo deveria ir bem, né? Mas a gente tem um pouco essa incerteza aí criada pelo universo político. Bom, e essa chamada insegurança a gente costuma citar aqui sobre vários aspectos, econômico, de segurança dentro das propriedades, a gente costuma sempre citá-la, né? Nós temos um fator de insegurança no Brasil muito claro. Quando a gente aponta agora para algumas produções, algumas commodities brasileiras e que são fundamentais, nós estamos agora no momento em que a soja norte-americana está em desenvolvimento, eles estão na safra 24-25, em semeadura, em processo, e vem muito bem, apesar de estar atrasada em relação ao ano anterior, mas vem com uma saúde de lavoura muito boa. E acontece isso no momento antes que a gente tenha aquela passagem agronômica, que aí pode-se ter certeza que vai ter realmente uma safra muito boa. Mas aqui nós estamos com prêmios muito bons nos portos, temos o dólar alto agora e ali abre-se janela de negociação. Como é que você avalia esse momento no caso da soja? Perfeito, Fabiano. Bom, soja no Brasil está praticamente finalizado aí, está o processo de colheita, então tem algum excedente ali para a gente colher no Maranhão, no Rio Grande do Sul, né, devido aos problemas que todo mundo já conhece. Porém, quando a gente olha para Estados Unidos, de fato, houve alguma preocupação com relação ao avanço do plantio por lá, mas os produtores norte-americanos enfim, a execução do produtor norte-americano é muito boa, conseguiram avançar muito num arco muito curto de tempo, tá? E hoje Chicago já não discute mais tanto a questão de avanço do plantio. A gente está preocupado, né? Por exemplo, essa semana agora, a gente tem a perspectiva de, na semana que vem, tá? Dados dessa semana que vem, você tem uma onda de calor muito forte nos Estados Unidos. Isso pode deteriorar os yields por lá, então o mercado está atento a isso, tá? De volta para o Brasil, então, a gente está aí quase 100% colhido. Como você falou, o base está muito fortalecido por aqui, a gente tem escoado muita soja, tá? Desde o início do ano. A gente tinha alguns estoques da safra anterior que também foram enviados para fora. Muita coisa do que foi colhido agora também está sendo enviado, tá? E o Brasil é praticamente o único grande fornecedor aí de soja no mundo hoje, tá? De soja, vamos dizer assim, competitiva. Então, por isso que o Basis deu essa fortalecida, né? A gente teve também alguns casos pontuais ali de greve na Argentina, né, que acabou desorganizando um pouco o escoamento, né, na Grande Rosário, que é um hub muito importante de escoamento de produtos derivados de soja na Argentina. Somente farelo. Exatamente, óleo e farelo. Então, isso acaba beneficiando aqui o produtor brasileiro, né? Mas ele já vai passar agora para o programa de exportação do milho, né? E aí a gente estava aqui comentando justamente do dólar. O dólar no patamar de 5,30, 5,40 agora não, mas já voltou a 5,30 alguma coisa. Claro que ele beneficia muito o exportador, né? Seja de soja, de milho, de café, próprio boi. Então, a gente vai começar agora, nos próximos meses, o programa de exportação do milho. E aí acho que tem uma consideração aqui, a gente tem bastante milho no mercado, muita coisa a ser comercializada ainda, né? A gente ainda não bateu 10% de colheita do milho de segunda safra, mas pode haver aí uma disputa entre a indústria nacional para manter o milho aqui dentro e exportadores, né? Dado que a gente está com condições macroeconômicas boas para quem exporta.
Certo, Jean. Bom, agora há pouco o pessoal da Sincal, que é o sindicato que representa, a associação que representa cafeicultores de Minas Gerais, São Paulo, estão mandando mensagem, então vou entrar no assunto de café. Nós estamos com o Brasil em processo de colheita do café e, ao mesmo tempo, quando a gente fala do arábica, nós estamos vendo grandes países produtores, players do mercado internacional, inclusive comprando café do Brasil. Eu vou citar como exemplo a Colômbia. A Colômbia tem comprado café do Brasil. Nós vimos hoje, se eu não estiver enganado, o mercado está em queda, daqui a pouco minha produção me confirma, a arábica está em queda em Nova York, mas ele tem apresentado números mais positivos, mais interessantes. O mercado já está enxergando uma oferta de café que não é exatamente aquela que se imaginava de início na prospecção para 2024? Fabiano, na verdade o café, no nosso entendimento do BTG, a gente tem um bom suprimento de café no mundo hoje, em especial o Brasil. A gente teve um problema muito sério no Vietnã, tá? Na Indonésia a gente também teve um problema devido ao El Niño, redução de produção por lá e, consequentemente, redução das exportações, em especial do café robusta. O Brasil ele conseguiu suprir esse espaço, então vamos dizer, o Vietnã ele sai um pouco do mercado, o Brasil conseguiu entrar nesse vácuo, tanto que as exportações de robusta aumentaram, Conilon aqui no caso, né, do Brasil, aumentaram muito mais do que no arábica, os dois aumentaram, né, mas muito em função aí dessa ausência de Vietnã no mercado, então esse é um ponto positivo para o produtor brasileiro. Quando a gente olha para o arábica, a gente tem entre uma safra e outra um aumento prospectivo de produção, então a gente deve ter um aumento agora esse ano, a gente tem bienalidade positiva também, é um fator muito bom para volumes, e quando você fala de Colômbia, né, outros produtores internacionais têm buscado o arábica justamente porque os prêmios entre um robusto e um arábica estão menores, porque o robusto ele valorizou muito. Então faz sentido você comprar um arábica, colocar no blend e aí vender um café um pouco, né, eu não diria mais premium, mas de melhor qualidade do que somente robusta, né? Mas, de novo, a gente tem uma produção muito forte aqui no Brasil, caminhando aí para o meio do ano, né? Já está no meio do ano, mas caminhando para julho, agosto, a gente deve avançar bastante na colheita de arábica e isso deve ter algum impacto no mercado. Agora, falando de cotações em específico, a gente tem visto aí uma atividade muito intensa de fundos especulativos, tá? Então isso acontece em qualquer mercado de soja, mercado de milho, você tem lá os administradores de dinheiro de terceiros, né, de capital de terceiros, que acabam entrando nesse mercado de futuros, de commodity, para realizar algum ganho e transferir para os seus clientes, tá? Isso acontece muito forte no café. Então a gente tem visto aí muito SPEC, né, que a gente fala, termo técnico aqui, entrar nesse mercado e dar suporte aí para essas altas, tá? Mas já tem visto correções. Então a gente até tem falado aí de observar os ralis do café e tentar operar uma venda do café desde que ele bata um pico aí. E tem acontecido, né? Aconteceu já há um mês atrás, né? Bateu um pico, voltou bastante, quase 20%, 30%, e agora de novo bateu o mesmo pico e já está voltando novamente. Agora, o último ponto, a gente também tem que olhar para clima. Então, a gente tem uma situação aí de bastante calor, bastante, na verdade, falta de chuvas, né, nas regiões produtoras aqui do Brasil. Isso causa alguma consternação. Jean, para encerrar, vou fazer uma pergunta que eu digo que não é um tipo de questionamento tangível, né, que é muito mais o sentimento sobre o que os mercados vão apontando. Você está confiante, pensando nos exemplos que você acabou de destacar para soja, para milho, para café e também nas outras culturas, que não vai dar tempo da gente comentar aqui, inclusive o boi gordo não dá tempo mais, mas você está confiante em relação ao desempenho do agro brasileiro, tendo em vista todo o nosso cenário doméstico? Com certeza, Fabiano. Apesar da queda, né, das quedas pronunciadas de preço aí, a gente tem visto um produtor cada vez mais profissionalizado, né, com nível de governança cada vez melhor e isso certamente contribui para você fazer, né, ao longo do ano preços médios que são bons, são rentáveis para o negócio, né, de modo que você consiga reinvestir e continuar na atividade de forma perene. Então a gente tem visto isso e é um ano bom, apesar de todos os desafios, quebra de safra, etc. Esse é um ano bom, tem sido um ano muito bom para as exportações, em especial aqui para o Brasil. Então acho que o meu view é sim positivo, apesar dessas quedas de preço, e eu só vou frisar aqui a importância de você fazer a proteção de preço, né? O BTG faz bastante isso, a gente tem toda uma equipe
trabalha aqui no Brasil, está presente no Brasil, né, de bankers, que estão assessorando os produtores e estão colocando à disposição essas operações de proteção de preço justamente, né? Não só isso, outras coisas também, mas, de novo, a importância aí de você fazer proteção de preços para justamente não depender tanto da oscilação de preços e aí sim você conseguir ter um negócio rentável ao longo do tempo. Tá certo, Jean. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos. Ótima tarde. Uma ótima tarde. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os efeitos do Laninha. Laninha que deve entrar em vigor na segunda quinzena do mês de julho. O que podemos esperar para a safra 2024 e 2025 é assunto de logo mais no Agricultura BR. A Agricultura BR fala agora do clima e vamos falar também do Laninha. O NOAA trouxe uma previsão de instalação de Laninha no mês de julho, na segunda quinzena do mês de julho, ou segunda parte do mês. Para falar a respeito dos efeitos que o Laninha deve trazer para as áreas de produção no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com João Rodrigo de Castro, meteorologista que participa do programa conosco. João, sempre um prazer conversar contigo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Temos um Laninha, né, vindo por aí. O que o Laninha ele pode representar, porque ele chega ali em julho, ele tem intensidade, deve ser menor, pode ir aumentando, e ali em setembro, se o clima ajudar, a gente já vai ter plantio de soja. O que esse Laninha deve influenciar para a safra nova 2024-2025. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, como você mesmo mencionou aí, né? O NOAA soltou um boletim recente, o último boletim foi no dia 10, e nós temos aí cada vez mais, né, viva essa perspectiva, né? Ela já passa de 90% a probabilidade de que tenhamos, de fato, um evento de Laninha já para a próxima safra. Você falou aí, ele deve chegar ali a partir de julho, e aí demora um tempinho ainda para os efeitos dele começar, né, no caso da Laninha, né, começar a ser aí percebido em termos práticos. Esses efeitos, Fabiano, eles acontecem tanto em termos de temperatura quanto na distribuição de chuva. Então, essa Laninha chegando agora em julho, a gente já pode começar a sentir algum efeito de temperatura um pouco mais baixa, especialmente no sul e no sudeste, mas pode começar a sentir isso aí ali em agosto e até mesmo em setembro. Lembrando que as últimas grandes geadas que a gente teve, tanto no sul do Brasil, pegando até um pouquinho ali de Minas, interior de São Paulo, foram nos anos de Laninha anteriores, né? Então a gente teve 3 eventos de Laninha, teve o El Niño, esse agora que está indo embora, e agora volta outra Laninha. Então as últimas geadas, elas aconteceram justamente nesse cenário de Laninha, que ele proporciona entradas de ar, né, mais frequentes. Aquela massa de ar frio intenso que vem lá da Argentina, quando tem Laninha, ela consegue avançar mais, com uma maior frequência. Então, esse é um efeito aí que a gente pode esperar. Além disso, é claro, né, Fabiano, a gente tem um efeito na chuva. Então, essa chuva ela pode ter alterações, praticamente acontece, né, em quase todo o Brasil, a gente já pode sentir isso aí ali em setembro, outubro. João, dá para dizer então que o Laninha ele acaba trazendo uma circulação melhor de temperaturas mais baixas, um ar mais frio, não só para o Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Eu acho que ele alcança, né, demais áreas de produção. Pensando no Rio Grande do Sul, até porque hoje no começo do programa a gente abria falando com o economista-chefe da Federação da Agricultura, os últimos Laninhas que nós tivemos, né, nós estamos com uma safra em que o Rio Grande do Sul tem essa forte chuva, enchente, só que nós tivemos 2 anteriores com o efeito de Laninha, em que nós tivemos seca no Rio Grande do Sul e quebra expressiva mesmo, 60%, 65% de quebra no caso da soja. Esse ano de Laninha, nós podemos ter efeito parecido com esse, e aí eu sempre lembro, né, que a melhor safra do Rio Grande do Sul aconteceu exatamente em um período de Laninha também. Então, realmente, quando a gente tem a Laninha, toda aquela região ali, você pega Rio Grande do Sul, pega Argentina, Paraguai, ocorre a quebra, porque é todo o Cone Sul. É a região preferencial onde a Laninha traz esse impacto em termos de chuva. O que acontece em termos da chuva? E aí a notícia que, lamentavelmente, a gente tem para dar para o Rio Grande do Sul.
Ao mesmo tempo que para esse volume todo expressivo de chuva agora, por outro lado, a próxima verão chegando, a tendência é de ser mais seco, porque a Laninha tem esse comportamento. Então, enquanto no restante do Brasil a gente teve sucessivas quebras de safras nesses anos aí que tiveram Laninha, no sul, como você disse, o impacto foi negativo, porque a Laninha ela provoca uma irregularidade maior das chuvas, Fabiano. Então, e o veranico também lá no verão, ele tende a ser um pouco mais intenso, ali os meses de dezembro, janeiro, eles são bastante preocupantes no Rio Grande do Sul, e ainda mais aí com esse, no caso da Laninha, né? Então, com certeza, a próxima campanha de soja lá no Rio Grande do Sul, ela vai ser impactada, principalmente de Laninha. Nós ainda não temos uma certeza muito grande, Fabiano, em relação à intensidade. Seria, né, precipitado a gente querer cravar alguma coisa agora em relação à intensidade dessa Laninha. Ela está chegando, a gente precisa ver como é que ocorre essa transição do El Niño para a Laninha, ver como ela se estabelece para então conseguir projetar alguma coisa com uma maior certeza. Mas a informação que a gente tem, o fato é, vem a Laninha, e quando temos a Laninha, a gente verifica sempre algum nível de quebra lá no Rio Grande do Sul e também na Argentina, o que, claro, deve trazer aí impacto, algum nível de impacto até mesmo em termos de preço, né? Porque são duas grandes regiões produtoras importantes, que pode ter aí algum viés. Como ela ocorre regionalmente, né, Fabiano, a gente não pode generalizar também. Olha, todo o Rio Grande do Sul vai quebrar, toda a Argentina, todo o Paraguai. A Laninha, ela traz a regularidade de forma mais regionalizada. Então, chove, mas ela é irregular. Não dá para cravar onde vai chover mais e onde vai chover menos. João, você foi muito preciso, né? Exatamente, Laninha. Tivemos quebra forte na Argentina, tivemos quebra no estado do Rio Grande do Sul e nós tivemos uma boa colheita 2 anos seguidos no restante do Brasil, chamado Centro-Sul. Também pode pegar ali a fronteira do Mato Piba. Bahia choveu também demais em algum momento, ali é importante ressaltar isso, o sul da Bahia teve chuvas muito fortes, mas de uma maneira geral nós tivemos o Centro-Sul produzindo muito, com recordes de produção no Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas também, só para destacar alguns estados. Nos demais estados, principalmente esses do Centro-Sul, pensando na primeira safra, que normalmente é soja, né, quase 100% é soja, e também nas áreas de pastagem, o que a gente pode esperar em relação aos efeitos de Laninha? Então, eu estava consultando, inclusive, hoje mais cedo aqui, atendendo um cliente do Mato Grosso do Sul, da região de Maracaju, estava olhando os dados, o que acontece? A Laninha, como você disse, né? Os últimos anos foram de chuvas muito boas e a tendência é que realmente, novamente, né, para esse ano, se repita, porque é o padrão, né? A chuva ela fica um pouco mais restrita no sul, enquanto que chove mais para a região centro, sul e norte. Você falou aí da Bahia, Mato Piba, são as regiões que têm os volumes de precipitação maiores, inclusive, que a gente tem a questão aí da Laninha presente. Então, para esse ano, para a próxima campanha, né, o que a gente pode esperar? Chuvas regulares, embora, né, a gente está acompanhando os gráficos, elas voltam ali em setembro, mas ainda um pouquinho com volume um pouco tímido, mas em outubro emplaca. Então eu tenho acompanhado isso aí, todas as atualizações dos modelos, vem se mantendo esse padrão. De setembro já começarmos os volumes maiores, então a região de Maracaju, tô com esse número fresco na cabeça porque eu leio hoje de manhã, já tinha previsões ali de até 80 milímetros acumulados já para o mês de setembro. Aí outubro saltava para mais de 100. Então, quer dizer, essa chuva, né, a entrada da próxima estação chuvosa, ela vai acontecer dentro do período normal, só que um pouquinho lento. Então, o agricultor que tem ali a prática, né, de plantar no pó tem que ser um pouco mais cuidadoso, acompanhar aí através de previsão, de ferramentas, né, para não errar o pé. Mas a notícia, no geral, Fabiano, é como você disse, tendência super positiva, chuva retornando no período certo e com volumes muito próximos da média climática, né, daquele padrão, né, da região que o produtor aí está acostumado. Tá certo. João Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Fabiano. Estou à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos com João Rodrigo de Castro, trazendo as informações de Laninha, o que vai acontecer, o que pode acontecer, né, os impactos nas regiões, nos estados, sempre trazendo informações importantes para o produtor rural e o seu planejamento. Eu vou ficando por aqui, nós vamos voltar logo mais às 16 horas no horário de Brasília com o fechamento do mercado. Eu desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!